gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Com vocês? Hoje na nossa aula de álgebra eu vou fazer uma pequena revisão para vocês resolverem as atividades que vocês têm aí para fazer, tá bom? Vamos lá! Bom, então vamos lá, né? A mais um exemplo. Lembrando para vocês que esse exemplo aqui é só uma pequena revisãozinha de como a gente consegue encontrar a solução da equação de uma equação cúbica. Todos nós já sabemos que uma equação de segundo grau a gente pode resolver sim pela fórmula de Bhaskara, tá? Mas uma cúbica, a melhor forma que a gente tem é fatorando ela. Como assim fatorando? Colocando um fator comum aos dois termos em evidência, tá bom? E esse Czinho bem aqui, gente, são os números complexos. Então, a nossa resolução vai da seguinte maneira. Repetir aqui a nossa equação, tá? 3x ao cubo mais 27x igual a zero. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ver qual é o número que eu tenho em comum nos dois termos. Então, se nós observarmos, eu tenho 3x. Por quê? 3x ao cubo dá para dividir por 3x e 27x também dá para dividir por 3x. Então, 3x ao cubo dividido por x, 3x, ó, daqui para cá eu vou dividir, ok? Daqui para cá eu vou dividir, ok? Então, quando eu faço essa divisão, eu abro parênteses e coloco os resultados dessa divisão. Que é isso que nós vamos fazer agora. 3x ao cubo dividido por 3x dá x ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado vezes 3x dá 3x ao cubo. Por isso que dá x ao quadrado. Mais 27x dividido por 3x, 9. Igual a zero. Então, o que que nós vamos fazer? Simplesmente, nós vamos pegar aqui e fazer da seguinte forma. Se vocês olharem, nós temos aqui 3x, é como se nós tivéssemos duas equações. Uma com 3x, uma fatoração, né, que a gente fez, e uma x ao quadrado mais 9. O que que a gente faz? A gente pega esse 3x igual a zero. 3x igual a zero. A gente sabe que 0 dividido por 3 dá 0. Aí, nós pegamos o que está dentro do parênteses, olha. E a gente coloca bem aqui, ó. Colocamos o que está dentro do parênteses? Perfeito. Então, se nós colocamos o que está dentro do parênteses, agora nós vamos só resolver da seguinte forma. Gente, se você quiser, você pode colocar pela fórmula de Bhaskara. Mas é tão mais longo. É bem mais fácil você pegar aqui, né? E colocar x ao quadrado no primeiro membro. E colocar o 9 para o outro lado, para o segundo membro. Então, ele vai com sinal trocado. Então, o inverso da potenciação é a radiciação. Toda equação do segundo grau tem duas soluções. Então, um mais e um menos. Tá? Por isso que é o mais e o menos. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de... Opa, vocês dizem assim, menos 9 não tem raiz quadrada. Nos reais, mas nos complexos, nós podemos dizer que menos 9 é a mesma coisa que 9 vezes menos 1. Tá? Que esse menos 1 aqui é a mesma coisa que eu falar i ao quadrado, tá? Então, quanto é a raiz de 9? 3. Quanto é a raiz de i ao quadrado? I. Então, nosso conjunto solução aqui, ó, o que que vai ser? 0 e mais ou menos 3i, tá bom? Lembrando para vocês, pessoal, todas as vezes que a gente está falando de raízes, né, vocês não esqueçam. Se o problema já te der a raiz, né, por exemplo, x menos 2, qual será a raiz disso aí? 2. É sempre o sinal contrário, tá certo? Então, vocês não esqueçam isso que tem na atividade de vocês. Outra coisa que eu queria relembrar para vocês, ó, a partir da estatística, né, que a gente aprendeu lá atrás. A estatística, nós falamos de média aritmética, que é aquela que a gente fala das notas de vocês, por exemplo, tá? Soma tudo e divide pela quantidade. Nós temos também a média ponderada, que essa é quando ela traz pesos, quando ela é em forma de gráficos, e assim sucessivamente.
dá pra gente definir, já eu digo umas palavrinhas-chave que dá pra definir também quando ele não fala exatamente a palavra média ponderada ou quando ele não fala pesos, tá? Temos também moda, que eu sempre digo pra vocês que é o que mais se repete, né? Que vocês não podem esquecer. A mediana, vocês não esqueçam que ela pode ser par e também pode ser ímpar. Quando ela for par ou ímpar, independente, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em ordem, crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, ó, coloca em ordem, né? E depois tira, no caso quando for par, coloca em ordem, depois tira a média aritmética dos dois termos do meio, dos dois termos central, tá? Depois, quando for ímpar, coloca em ordem. Colocou em ordem, pronto. É o termo exatamente central, tá bom? Não precisa mais fazer nada, só observar. E aqui, o desvio padrão. Eu posso dizer para vocês que é a distância dos números da amostra em relação à média, tá? Quando ele está mais próximo da média, quando ele está mais distante da média, isso eu estou falando de desvio padrão. Aqui eu trouxe alguns termos, né, que pode diferenciar para vocês o que é, nesse caso, cada um deles, tá? A média aritmética, geralmente, ele já vem dizendo, calcule a média, né? Média ponderada, ele pode dizer a média ponderada ou não, também pode não dizer, ele pode dizer só calcule a média, mas se for uma tabelinha e tiver pesos, você lembra? É média ponderada. Tá? E a média ponderada também, ele pode falar para vocês, né? Por exemplo, no Enem, pode pedir para vocês o valor médio. Então, tá pedindo a média ponderada, tá bom? Moda. Quando falar de moda, ele também pode falar valor modal. Ou então modal, ou então pode falar para vocês, perguntar para vocês se a amostra é a modal, e assim sucessivamente. Então, guarde essas palavrinhas. A mediana. Mediana também pode chamar para vocês valor mediano, tá? E também, por último aqui, no caso, desvio padrão. Gente, o desvio padrão, dificilmente vai falar desvio padrão, tá? Se for tabelinha, nem tanto, vem sim. Agora, se forem uns números quaisquer na amostra, ele provavelmente pode falar o mais regular, menos regular, tá? Então, isso são palavrinhas que vocês podem lembrar que são esses nomezinhos aqui bem básicos que vocês podem ser cobrados através disso aqui, tá bom? Então, é isso, pessoal. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela foi feita especialmente para vocês, com uma pequena revisãozinha, e eu espero que dê certo vocês resolverem todas as atividades que vocês têm aí em casa. Então, beijo, até a próxima. Tchau! GWA em ação.